E se tudo o que você acredita sobre o arrebatamento estiver incompleto? Imagine acordar amanhã e perceber que milhões de pessoas desapareceram. Aviões caem do céu porque os pilotos sumiram. Carros batem nas ruas. Crianças choram procurando seus pais. O caos toma conta do mundo em questão de minutos. Mas aqui está a parte que ninguém te conta. Você ainda está aqui. Durante décadas, igrejas ao redor do mundo têm pregado sobre o arrebatamento como um evento glorioso de escape, uma salvação instantânea para os fiéis. Mas existe um lado sombrio dessa doutrina, que raramente é discutido nos púlpitos, nas escolas bíblicas ou nos estudos dominicais. Uma realidade perturbadora que pode pegar milhões de cristãos sinceros completamente desprevenidos. O que as igrejas não estão te contando. A maioria das pessoas imagina o arrebatamento como uma passagem gratuita para o céu, garantida apenas pela fé. Você aceita Jesus, ora uma oração e pronto. Seu bilhete está carimbado. Mas essa visão simplificada criou uma das maiores armadilhas espirituais da história do cristianismo moderno. A verdade controversa é esta: a doutrina do arrebatamento, da forma como é ensinada hoje, não existia nos primeiros séculos do cristianismo. Ela foi popularizada apenas no século XIX por John Nelson Darby e amplificada por movimentos evangélicos americanos. Antes disso, por mais de 1800 anos, a igreja tinha uma compreensão completamente diferente do fim dos tempos. Isso não significa que o arrebatamento seja falso, significa que nossa interpretação pode estar perigosamente incompleta. A polêmica das virgens insensatas. Jesus contou uma parábola que deveria fazer todo cristão perder o sono. A história das 10 virgens. 5 eram sábias, 5 eram insensatas. Todas eram virgens. Todas esperavam o noivo. Todas tinham lâmpadas. Mas apenas metade tinha óleo suficiente. Quando o noivo chegou, as insensatas foram buscar óleo. E aqui está a parte aterrorizante. A porta foi fechada. Elas bateram, imploraram, chamaram o noivo de Senhor, mas ouviram as palavras mais geladas do Evangelho. Não vos conheço. Essas não eram descrentes. Eram virgens esperando o noivo. Eram pessoas religiosas, praticantes, que aguardavam o arrebatamento. Mas algo estava faltando, e esse algo custou-lhes a eternidade. O que exatamente era o óleo? A maioria dos teólogos concorda. O óleo representa o Espírito Santo e uma vida de santidade genuína, não apenas uma confissão verbal de fé. E aqui começa a parte sombria que as igrejas evitam mencionar: o arrebatamento parcial. A teoria que divide opiniões. Existe uma interpretação minoritária, mas crescente, chamada de arrebatamento parcial ou arrebatamento seletivo. Segundo essa visão, nem todos os cristãos serão arrebatados no mesmo momento. Apenas aqueles que estiverem verdadeiramente preparados, vivendo em santidade e vigilância, subirão primeiro. Os defensores dessa teoria apontam para versos perturbadores. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia nem a hora. Mateus 25:13. Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Mateus 7:21. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Mateus 22:14. Se todos os cristãos fossem automaticamente arrebatados apenas por crerem, porque Jesus repetiria tantas vezes os avisos sobre vigilância, preparação e santidade? Por que a parábola das virgens insensatas seria necessária? Pare aqui. Você está preparado? Antes de continuar lendo, faça uma autoavaliação honesta. Sua fé vai além de frequentar a igreja e fazer orações mecânicas? Você tem buscado uma vida de santidade real ou apenas uma religiosidade confortável? Se Jesus voltasse hoje, você estaria verdadeiramente pronto ou apenas esperando que sua apólice de seguro celestial funcionasse? A verdade desconfortável é que milhões de cristãos podem estar confiando em uma falsa sensação de segurança. Continue lendo para descobrir o que você precisa fazer agora, antes que seja tarde demais. A grande tribulação não é para quem você pensa. Outra controvérsia explosiva. E se os cristãos não forem poupados da grande tribulação? A teoria do arrebatamento pré-tribulação, antes da tribulação, é dominante no evangelicalismo moderno, mas não é a única interpretação bíblica.
Muitos estudiosos respeitados defendem o arrebatamento mid-tribulação ou pós-tribulação, argumentando que a igreja passará por pelo menos parte dos julgamentos finais. O livro de Apocalipse menciona repetidamente os santos durante a tribulação. Em Apocalipse 13:7, está escrito que o anticristo receberá poder para fazer guerra aos santos e vencê-los. Se todos os cristãos já tiverem sido arrebatados, quem são esses santos? A resposta mais provável é perturbadora. Muitos cristãos enfrentarão perseguição, tortura e martírio durante a tribulação. Não como punição, mas como refinamento final. E a maioria não está preparada psicologicamente, espiritualmente ou fisicamente para isso. Imagine a crise de fé quando cristãos perceberem que não foram arrebatados antes da tribulação começar. Quantos abandonarão a fé? Quantos aceitarão a marca da besta apenas para sobreviver? Quantos sentirão que foram enganados por seus líderes religiosos? O perigo da teologia, da prosperidade. Aqui está onde as coisas ficam ainda mais sombrias. A teologia da prosperidade criou uma geração de cristãos completamente despreparados para sofrimento. Pregadores famosos prometem abundância, saúde e sucesso como direitos dos fiéis. Eles ensinam que Deus quer que você seja rico, saudável e feliz agora. Mas essa mensagem contradiz frontalmente os ensinamentos de Jesus e dos apóstolos sobre negação, cruz e sofrimento. Jesus disse: "Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á." Marcos 8:35. Paulo escreveu: "Todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos." 2 Timóteo 3:12. Pedro advertiu: "Amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês, para os provar." 1 Pedro 4:12. Se o arrebatamento não acontecer da forma confortável que nos prometeram, milhões de cristãos enfrentarão uma crise existencial catastrófica. Eles foram preparados para escapar, não para resistir. Foram treinados para a prosperidade, não para a perseverança. Foram ensinados a evitar a cruz, não a carregá-la. A marca da besta, mais próxima do que você imagina. Tecnologias que pareciam ficção científica há 20 anos agora são realidade cotidiana. Implantes de microchips para pagamento. Identificação biométrica obrigatória. Moedas digitais controladas por governos. Crédito social baseado em comportamento. O sistema que permitirá a implementação da marca da besta não é mais teoria conspiratória distante. Está sendo construído agora, diante dos nossos olhos. E aqui está a pergunta que poucos fazem. Quando chegar a hora de escolher entre negar a Cristo ou perder tudo, seu emprego, sua casa, sua capacidade de comprar comida para seus filhos, o que você fará? A resposta honesta da maioria seria: não sei. E essa incerteza é o produto direto de uma igreja que parou de preparar seus membros para o martírio. Histórias reais, que revelam a verdade. No Oriente Médio e na África, cristãos enfrentam hoje o que pode ser um prenúncio da tribulação global. Eles escolhem entre negar Jesus e ser decapitados. Seus filhos são sequestrados e forçados a se converter ao islamismo. Suas igrejas são queimadas, suas mulheres estupradas, suas comunidades destruídas. Esses cristãos não foram arrebatados antes do sofrimento chegar. Por que achamos que seremos diferentes? Existem relatos documentados de cristãos perseguidos que experimentaram paz sobrenatural no momento do martírio. Outros, no entanto, vacilaram e negaram a fé sob tortura. A diferença? Preparação espiritual anterior. Aqueles que haviam cultivado intimidade profunda com Deus, que jejuavam regularmente, que estudavam as Escrituras intensamente, que praticavam a presença de Deus diariamente, esses permaneceram firmes. Os que tinham fé superficial, baseada em conveniência e emoções dominicais, quebraram sob pressão. Momento decisivo. O que você precisa fazer? Agora. Se você chegou até aqui, significa que está disposto a encarar verdades desconfortáveis. Agora é hora de agir. Primeiro, pare de confiar em uma salvação automática baseada apenas em uma oração que você fez anos atrás. A salvação é real, mas precisa ser vivida, não apenas declarada.
Segundo, comece a se preparar espiritualmente para possibilidades que você nunca considerou. E se o arrebatamento não acontecer como você imagina? E se você precisar enfrentar perseguição? Sua fé sobreviveria? Terceiro, busque santidade genuína, não religiosidade superficial. Corte o pecado pela raiz. Desenvolva disciplinas espirituais reais. Oração prolongada, jejum regular, estudo bíblico profundo, serviço sacrificial. Continue lendo para descobrir as 5 práticas específicas que podem fazer a diferença entre estar preparado e ser pego de surpresa. As 5 práticas dos cristãos preparados. 1. Intimidade diária com Deus. Não estamos falando de orações rápidas antes das refeições. Estamos falando de horas em oração, conversas reais com Deus, silêncio contemplativo onde você ouve sua voz. Os cristãos que sobreviveram às piores perseguições da história tinham uma coisa em comum. Eles conheciam a Deus intimamente, não apenas sabiam sobre Ele. 2. Jejum regular e intenso. O jejum quebra o poder da carne e aguça a sensibilidade espiritual. Jesus assumiu que seus discípulos jejuariam. Quando jejuardes, não se jejuardes. Comece com um dia por semana e aumente gradualmente. O jejum prepara você para resistir a pressões físicas e espirituais inimagináveis. 3. Memorização bíblica extensiva. Quando tudo for tirado de você, sua Bíblia, seu celular, sua liberdade, o que permanecerá é o que você memorizou. Cristãos presos em campos de concentração soviéticos reconstruíram livros inteiros da Bíblia de memória. Comece a memorizar capítulos completos agora. 4. Comunidade de fé radical. Encontre outros cristãos sérios dispostos a viver radicalmente. A igreja cultural não sobreviverá ao que está por vir. Você precisa de irmãos e irmãs que escolheriam a morte antes de negar a Cristo. Essas comunidades precisam ser formadas agora, não quando a perseguição começar. 5. Prática de resistência espiritual. Coloque-se intencionalmente em situações desconfortáveis por causa da fé. Compartilhe o Evangelho publicamente sabendo que será rejeitado. Defenda verdades bíblicas mesmo quando isso custar relacionamentos. Aprenda a escolher Cristo sobre o conforto, enquanto as apostas ainda são relativamente baixas. A verdade libertadora. Por trás do terror. Aqui está o paradoxo final. Toda essa mensagem sombria contém a mais gloriosa verdade do cristianismo. Se você está apavorado agora, é porque reconhece que sua fé pode ser superficial. E esse reconhecimento é o primeiro passo para uma transformação real. Deus permite que vejamos nossa fraqueza, para que busquemos sua força. A parte sombria do arrebatamento não é que Deus seja cruel ou que a Bíblia seja falsa. É que fomos ensinados a buscar um cristianismo de conveniência quando Jesus ofereceu um cristianismo de cruz. Mas aqui está a boa notícia. Você ainda tem tempo. Ainda pode cultivar o óleo que as virgens insensatas não tinham. Ainda pode desenvolver a fé que resistirá a qualquer tempestade. Ainda pode conhecer a Deus tão intimamente que nada, nem morte, nem perseguição, nem tribulação, poderá separá-lo do amor de Cristo. O arrebatamento real. Mais glorioso do que imaginamos quando você remove as ilusões confortáveis e enfrenta a realidade bíblica completa. O arrebatamento se torna ainda mais glorioso, não menos. Não será um escape para cristãos preguiçosos. Será a vindicação final daqueles que escolheram Cristo acima de tudo, custasse o que custasse. Será o momento em que aqueles que perderam tudo por amor a Ele receberão tudo de volta multiplicado infinitamente. Será o dia em que os mártires ressuscitarão com corpos glorificados. Quando os que jejuaram serão saciados eternamente. Quando os que choraram rirão para sempre. Quando os últimos serão os primeiros. Sua decisão define seu destino. Você tem uma escolha agora. Opção 1. Fechar esta mensagem, voltar ao cristianismo confortável de sempre, confiar que tudo dará certo automaticamente e arriscar ser pego completamente despreparado quando a realidade bater à porta.
Opção 2. Deixar esta mensagem quebrar algo dentro de você. Permitir que o Espírito Santo use estas palavras para despertar uma fome por Deus que você nunca teve. Começar hoje, agora, a jornada de preparação que pode salvar sua alma e a de sua família. A escolha parece óbvia quando colocada assim. Mas aqui está a verdade brutal. A maioria escolherá a opção 1, porque é mais fácil, porque dói menos, porque permite que continuem dormindo espiritualmente. Jesus perguntou: quando o Filho do Homem vier, achará fé na terra? Lucas 18:8. A resposta implícita é perturbadora. Provavelmente não muita, mas você pode ser diferente. Você pode ser como as 5 virgens sábias. Pode ser como aqueles que Jesus conhece pelo nome, não aqueles a quem ele dirá: nunca vos conheci. A hora é agora. Não há tempo para procrastinação espiritual. Os sinais estão ao nosso redor. Guerras e rumores de guerras, terremotos em vários lugares, engano espiritual massivo, apostasia nas igrejas, tecnologias que possibilitam controle global. Se o arrebatamento acontecer nos próximos anos, e muitos sinais indicam que pode, então cada dia perdido é uma oportunidade desperdiçada de preparação. Comece hoje. Ajoelhe-se agora e tenha uma conversa honesta com Deus. Confesse onde sua fé tem sido superficial. Peça o Espírito Santo em plenitude. Comprometa-se com as 5 práticas listadas acima. E lembre-se, a parte sombria do arrebatamento existe para nos acordar, não para nos desesperar. Deus está gritando através dessas verdades desconfortáveis. Prepare-se, esteja pronto, eu estou voltando. A pergunta final não é se o arrebatamento vai acontecer, mas se você estará pronto quando acontecer. A resposta a essa pergunta está sendo escrita agora, nas escolhas que você faz hoje. Que Deus nos ajude a escolher sabiamente enquanto ainda há tempo.